Estamos em nada mais, nada menos que... Tem sua vida antes disso e depois disso. Estamos no aeroporto de Malta e a gente já fez exercício do dia porque o nosso voo era pra sair 10h30. 10h20, eu acho. Então o portão era pra fechar 9h50. 40. 50, amor. Ele fica 50. falando que era 40, que ele viu 40, mas no aplicativo tava 50. E aí chegou um e-mail pra mim falando que o voo atrasou, ainda bem porque a gente saiu atrasado de casa. Mas quando a gente chegou aqui, o Pietro viu numa tela lá que não tava atrasado, que tava normal. E aí a gente saiu correndo e estava atrasado mesmo. Então a gente correu à toa. E o voo que era pra sair 10h20 vai sair agora meio-dia e 20 ou 40. Meio-dia alguma coisa, a gente vai chegar lá 2 horas da tarde. E era pra gente chegar lá meio-dia, então é isso. E você? Eu agora, esperando o meu voo. Chegamos no hotel. Esse é o meu look. Pietro já está fazendo um cafezinho. Café? A gente descobriu que... A gente descobriu não, né? A moça da recepção falou que todas as bebidas que estão aqui no frigobar são de graça, que eu fiquei chocada. E se acabar, Tem pode coca. botar mais. É, se acabar é só Pode falar pedir pra mais. elas que elas colocam mais. Achei muito legal. E eu vou mostrar o quarto pra vocês. Então aqui a entradinha. Achei bem legal a decoração. Tipo, eu adorei isso aqui, esse piso. Essa transição. Aí aqui tem esse negocinho bonitinho. Aqui já é o banheiro. Achei legal que tem banheira e é uma banheira bem espaçosa, né? Aquelas banheiriquinhas que quase que não cabe ninguém. Espelho. Vamos ver o que tem aqui que eu não tinha nem visto. Você faz um transbordo no café. Shampoo e body wash, aqueles 1001. Por 1 milímetro. Meu Deus. Aqui é o espelho que eu tava. Nossas malas penduradas. Mochilas, né? Aí aqui tem o espacinho do café, uma TV, um armário, a camona. Eu adorei esse papel de parede também. Não sei se é papel de... Acho que é. É um papel de parede. Mas o quarto é muito espaçoso. Eu acho que dá pra ter uma noção no vídeo. E a janela dá pra avenida principal aqui. Que é uma avenida bem movimentada, mas a janela isolou muito bem o barulho. Graças a Deus. Agora a gente tá morrendo de fome. Então a gente vai num lugar que fica 15 minutos daqui, amor? Isso. A gente vai comer focaccia. Primeira comida italiana. E só pra atualizar o que aconteceu, basicamente o nosso voo atrasou 2 horas, então a gente ficou bastante tempo no aeroporto de Malta esperando. E aí depois a gente chegou aqui, a gente pegou um ônibus errado, então ele deu uma volta a mais e parou num lugar que não era o lugar que a gente achou que ia parar. Porque o ônibus que a gente tinha visto ia parar na rua do hotel aqui, mas esse que a gente pegou parou a 22 minutos daqui, então a gente teve que dar uma andadinha. Mas deu tudo certo no final, só que como já são... Que horas são aqui? 4h15, já vai escurecer, então a gente vai ter que aproveitar mais a noite do que o dia hoje. E é isso, agora a gente vai comer, porque eu não sei nem como que eu tô de pé. Parece um labirinto.
O prédio é bem antigo. E a gente vai pegar o elevador. Mas eu tenho muito medo de elevador assim. Tá vindo? Eu acho que sim. Meu Deus, o barulho do elevador vindo. Agora acho que não tá vindo, não. As cordas estão mexendo? Meu Deus, tem certeza que você quer entrar aí? Eu quero. Tá vindo mesmo. Ui. Ah, é de Deve boa. caber uma pessoa. Nossa, achei legal. Achei legal, tá? Meu Deus. Vai. Ai. Ai, que medo, véi. É uma sensação ruim, não gostei, não. Se eu pular. Se eu pular agora. Não, não pula, sério, não pula. Sério. Parece que tá dentro de um... Como fala? Num box de banheiro. Aham. Meu Deus, Mas é um tudo pouco bem, assustador mesmo. sobrevivi. Mas é legal, é legal. Gente, tamanho disso, ó. A gente queria comer só uma coisiquinha, porque a gente vai jantar, mas... Tá, vai. Muito bom. Tem sua vida antes disso e depois disso. Nossa senhora. E olha que a gente pegou o mais simplesinho que tem, né? Eu nem tomo café e eu quero um negócio desse. Estamos em nada mais, nada menos que... Vocês não têm noção do quão grande é esse troço. É muito grande, é muito grande. Nenhuma foto que eu vi até hoje consegue mostrar o quão grande é esse negócio. Olha só. Tem aí o fundizinho. Estamos preparados. A gente já comeu um monte de queijo e agora vem mais queijo. E a gente montou o Lego num restaurante super chique. E é isso aí. Estamos bebendo vinho. E é isso. Tá gostando, amor? Essa noite seremos tolerantes à lactose. Deus! Socorro, Jesus! Voltamos pro hotel. Agora são 9 horas, amor? Eu Acho que sim. É. Deixa eu ver. 9h38. É. E o capitalismo venceu hoje, né? O Pietro comprou uma cafeteira bem bonitinha, com as cores da Itália. Eu ganhei esse Lego que eu tava querendo muito de presente dele. Muito lindo, não vejo a hora de montar. Mas acho que pra levar a gente vai ter que tirar da caixa, porque a gente só tá com as mochilas ali. Então acho que não vai caber. E a gente comprou esse pequenininho também. Uma vespinha muito fofa. E eu comprei um pingentinho da Pandora
que é o Coliseu, muito fofo. Deixa eu tentar abrir aqui. Não sei se vou conseguir com a mão só. Ele é assim, super fofo. Amei também. E é isso, a rua que a gente tá tem muita loja, gente, muita loja, e aos arredores também, então foi difícil se controlar. A gente comeu muito, como vocês podem imaginar, minha barriga tá totalmente estufada, e amanhã a gente acorda cedo, cedo entre aspas, né, a gente fechou com um guia a entrada no Coliseu e tem mais um lugar. A gente fechou o Coliseu e o Fórum Romano, mas é às 10h30, então a gente vai acordar ali por umas 8, tomar café aqui no hotel mesmo, e depois ir andando pra lá, porque é 20 minutinhos daqui. E de tarde a gente vai no Vaticano, eu tô muito animada pra ir no Vaticano. É o lugar que eu mais queria ver, pra falar a verdade. Eu comprei uns macarons também, porque eu tava com muita vontade de comer um docinho, mas eu não ia aguentar um doce muito grande, então eu comprei isso aqui, vou comer um pouquinho agora. Então, como a gente tá só o pó, agora a gente vai tomar um banho e dormir. Tomando um cafezinho. Já estamos no elevador de 1210. Eu não consigo ficar. Olha só. Você não consegue ficar... Não, eu não consigo mostrar. Ah, arrebentado já. Pra mim sobra. E hoje tem Coliseu daqui a pouco. E tá mais frio do que ontem e bem nublado. Acho que tá 10 graus agora. É isso aí. Gente, na moral, olha ali o maioral, o maior de todos. Estamos esperando pelo nosso guia aqui, a gente é Grupo Amarelo. Torçam pelo Grupo Amarelo. Mas eu acho que só tem a gente de amarelo. Não chegou ninguém. E o nosso tour vai ser em inglês. Eu vi que tinha português, mas eu achei que fosse português de Portugal. E eu acho português de Portugal mais difícil de entender do que inglês. Então eu achei melhor em inglês. Meu Deus.
gente tá agora no qual nível? 2, eu acho. Nível 2. Mas tem mais um pra cima. É a pista premium. Aqui é onde ficava o imperador, né? Em cima ficavam os soldados. Que É, aqui. isso. E lá em cima... Na cadeira superior. Na pista premium, né? E lá em cima ficava os... Nós. A ralé, né? Ralé, né? O pessoal normal. O pessoal absurdamente gigante isso aqui. Não tem como explicar. E aí ali era a arena, né? Era coberta por madeira. E areia. Esse labirinto. Madeira e areia. E por areia. isso que chama arena. Verdade. E esse tipo, parece um labirinto, né? Na verdade era como se fosse um backstage, né? Ela usou essa palavra, a guia usou essa palavra, acho que é uma palavra que define bem. Então ficavam uns bichinhos ali, que iam os bichinhos, o leão gigante e a galera toda ali, então. E agora não tem mais nada. A arena era ali, mas agora não tem mais a parte de madeira e areia, né? Só ali, que é onde a gente tava. E aí a gente entrou por ali. Então, no mesmo lugar que os gladiadores entravam. Isso é muito doido. E uma curiosidade também é que o Gladiador 2 foi gravado em Malta, que é onde a gente mora. E a gente foi no set de gravação, então tinha um coliseu fake lá e era bem legal. Então a gente conseguiu ver mais ou menos como que era naquela época e agora a gente tá vendo como que tá hoje, né? E ali é o único restinho de arquibancada que tem. Então era tudo em mármore branco. Devia ser a coisa mais linda. Houve um equívoco, eu tava errada mesmo. Aqui que era onde o imperador ficava, então essa era a vista dele, bem pertinho das maluquices, né? Das doideiras que eles faziam aqui. Una hora y media, 2 horas máximo. Pero hasta que se hace noche no podemos ver tranquilamente, hay un par de horas, ¿no? Tell the guy you probably have a Yeah, none of this would be here. Yeah. Primeiro gelato no frio de 10 graus. 10 graus é uma boa temperatura para um gelato, não? Porra. Muito bom. Bom. Oi, gente, uma pausa rápida da Nasha do Futuro para compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu nessa viagem, que eu acho que até pode servir de dica para vocês. Vocês devem lembrar que há pouquinho tempo aqui no vídeo eu comentei que no dia dos takes que vocês estão assistindo agora, a gente ia pro Coliseu, pro Fórum Romano e pro Vaticano. Pois bem, a gente foi pros três, só que a nossa ida ao Vaticano foi um completo caos. A gente tinha comprado o ingresso para entrar nos museus do Vaticano às 3h30, então o nosso plano era Coliseu, Fórum Romano, almoço e aí a gente ia pro Vaticano. A gente chegou atrasado lá, que no fim não foi um problema, eu tava meio nervosa, mas não foi um problema, eles nem checaram o horário. Só que a questão é que quando a gente chegou lá, que era 4 horas, eles avisaram a gente que a Capela Sistina ia fechar às 4h30. Então a gente tinha meia hora. E o Pietro tava com muita vontade de fazer xixi, tipo, já fazia um tempo, assim.
Quando a gente entrou no museu, tinha um banheiro do lado, e eu falei, amor, vai nesse banheiro, porque assim a gente consegue ver o museu mais tranquilo e tudo mais, né? Então, faz o seu xixi e a gente vê. Só que a gente queria muito chegar na Capela Sistina, porque a gente tava com medo de perder, né? De não conseguir ver. E aí ele falou, não vou fazer xixi agora, a gente vai na Capela Sistina, e aí depois que a gente sair de lá, eu faço o xixi, tipo, tá tranquilo aqui. Beleza, fomos, só que, gente, eu achava que meia hora, tipo, tranquilo, a gente chega lá, sei lá, em alguns minutos. É muito longe, tipo assim, você tem que andar todos os corredores, você tem que subir escadas, você tem que descer escadas, você tem que girar, você tem que abaixar e rebolar. Você tem que fazer tudo pra chegar neste lugar. E a gente não sabia disso, a gente não sabia que era tão longe assim. Basicamente, você percorre grande parte do museu para poder chegar na Capela Sistina. E além de ser longe, né, de demorar para chegar, tinha muita gente na nossa frente, porque o pessoal queria chegar lá também antes de fechar. Então o fluxo estava muito grande e a gente não conseguia andar mais rápido, a gente tinha que seguir as pessoas que estavam na nossa frente. Então isso só fez com que demorasse mais pra gente chegar lá e parecia que não ia chegar nunca, sério. Tipo, tava dando desespero, assim, porque eles têm as placas, né? E aí tem as placas de todas as salas que você tá passando e no final é a Capela Sistina. E, tipo, parecia que não mudava as placas, parecia que era tudo igual. Então foi um pouco desesperador. Que foi, Carente? Que foi? Mas enfim, pra resumir, eu não ficar muito tempo aqui, a gente chegou na Capela Sistina, a gente viu lá tudo lindo, maravilhoso, a gente olha pra cima a criação de Adão em cima da gente, tipo assim, coisas que a gente só vê em livro, sabe? Em filme, em vídeo do YouTube. Então, dispensa comentários, eu não vou conseguir explicar em palavras o que é você ver um negócio desse. Mas a gente conseguiu aproveitar um pouquinho lá, não podia tirar foto nem gravar, então eu não tenho nenhum registro ali de dentro. Tinha bastante gente fazendo isso, mas eu não tive coragem. E aí depois de um tempinho a gente foi sair, e quando você vai sair, tem duas opções de sair. Então você pode sair do museu de fato ali, ou você pode ir por uma outra saída que você volta pro museu. Então você volta pro museu na parte que você ainda não viu, como se o museu continuasse e a capela ficasse no meio do museu, né? E a gente foi pela do museu, a gente falou, vamos ver o que a gente conseguir então, né? Já que a gente perdeu todo o caminho até aqui, porque a gente não conseguiu aproveitar o museu de fato, né? Os museus de fato. A gente só andava reto pra chegar no lugar. A gente falou, bom, vamos tentar aproveitar o que ainda resta pra gente. Só que o Pietro ainda tava com vontade de fazer xixi. E assim que a gente saiu, assim, nessa portinha, tinha um segurança no museu e a gente perguntou pra ele onde ficava o banheiro. E ele falou, fica ali no fim da galeria. Só que ali no fim da galeria é o final do museu. E a gente não sabia disso. E a gente continuou andando e não chegava nunca no banheiro. E aí, basicamente, a gente fez a mesma coisa de quando a gente tava indo, que é só passar reto por tudo, todas aquelas coisas maravilhosas do nosso lado, sem conseguir aproveitar. Inclusive, o banheiro ficava depois da lojinha, então era realmente no final do museu, assim, tipo... Não deu pra gente ver nada. Então, moral da história e dica pra vocês se vocês forem ao Vaticano, aos museus do Vaticano e Capela Sistina, comprem os primeiros horários. Então, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não sei, mas não faça como a gente, compre, tipo, no final da tarde. A gente comprou esse porque a gente já tinha o Coliseu e, se não me engano, não tinham mais os primeiros horários, eles vão muito rápido. Inclusive, outra dica aqui é você sempre ficar de olho com uma certa antecedência. Então foi isso, aí a gente saiu, o Pietro fez o xixi dele, mas eu só tô comentando isso aqui porque vocês viram que só tem 2 takes, que é da Praça de São Pedro, né? Que é um lugar que eu queria muito conhecer, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei lá, tipo, eu quase chorei real, assim, porque eu sempre quis conhecer aquele lugar, então, assim, pra mim eu já tava feliz ali. Óbvio que eu queria ter conhecido os museus, mas é uma situação que acontece, assim, tipo, se fosse eu querendo fazer xixi, o Pietro ia me acompanhar também, eu sei disso. Então, tá tudo certo, é só mais um motivo pra gente voltar lá e aproveitar mais o Vaticano. Mas fica a dica pra vocês que os museus do Vaticano são gigantes e você precisa ir com tempo e com calma. Então, faça seu xixizinho quando você entrar e compre um horário mais cedo também, pra que você consiga ver tudo com calma mesmo, sem pressa nem nada. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando do vídeo e vamos voltar.
Véi, a pizza nem cabe. Sério, amor, a pizza nem tá cabendo na tela do celular. De tão grande. Eu peguei margarita e o Pietro pegou o fung. É basicamente margarita, só com cogumelo. Sim, margarita com cogumelo. Foi 11. Minha vai ser pra gente comer mais. São os restos mortais de cerca de 3.700 padres. Incrível. Não, eu quero ver. Mas eu tô com um pouco de medo porque a gente viu umas fotos ontem e é um pouco tenebroso. Daí. Mas é isso, né? É isso. É isso mesmo. Vocês estão preparados para a melhor atração de Roma? Não é esse moço de costas, nem essa fonte, nem aqueles prédios, nem esse cara tocando Guns N' Roses do nada. É simplesmente o Grinch batendo um tamborzinho. É isso. É isso aí. A gente veio aqui, ó. Não, ontem não, sexta, né? E ele tava aí do mesmo jeito. Do mesmíssimo jeito. Meu Deus, a banda de um homem só. Meu Deus. Gente, esse lugar é incrível. Ele é pequenininho, impressionante?